Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Ao passar pelo período de tentação no deserto, Lucas diz que Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Onde quer que passasse, Jesus era glorificado. Todavia, não foi assim na cidade em que ele cresceu. Lucas 4, a partir do versículo 16, registra a passagem de Jesus por Nazaré. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor." Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: "Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir." Jesus entrou numa sinagoga, que era um local de reunião dos judeus, e citou uma profecia de Isaías para explicar o que Deus estava fazendo naquele exato momento com o povo judeu por meio dele. Lucas, no seu evangelho, enfatiza muito que as boas novas são para os humildes, para os desprezíveis. Jesus, conforme disse, foi enviado aos pobres, aos cativos, aos cegos, aos oprimidos. De modo geral, essas pessoas eram desprezadas por aqueles que supostamente eram responsáveis por ensinar a palavra de Deus. Então, Jesus veio evangelizar aqueles que não tinham muito acesso à palavra divina. Mas podemos entender também essa profecia olhando em termos espirituais. Jesus veio para aqueles que se veem pobres espiritualmente, sem ter nada que oferecer ao Senhor, carentes da graça divina. Ele veio para os prisioneiros do pecado, que não podem fazer o que querem, mas são escravos de suas paixões. Ele veio para os cegos, para aqueles que não têm conhecimento do Senhor. Ele veio para os oprimidos por Satanás. E apesar de toda a humanidade se encaixar nesse perfil, Jesus veio para aqueles que se reconhecem ser assim. E a reação do povo, no versículo seguinte, diz: "Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José?" E prosseguiu: "De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra." Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da sinagoga, e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Então, apesar de os nazarenos se admirarem das palavras de Jesus, ficarem impressionados com o que ele ensinava, eles não deram crédito a Jesus, simplesmente porque Jesus era um dos deles. Devia ter ali muitos parentes e amigos de infância de Jesus, que viram o seu nascimento, que viram a simplicidade com que fora criado, e não podiam crer que aquele rapaz simples que crescera fosse alguém tão especial, a ponto de ser o Messias de Deus. Ainda mais vindo de uma cidade tão insignificante como Nazaré. E por isso não creram no Senhor. Ainda hoje, muitas pessoas se admiram com as palavras do Senhor, apreciam as Escrituras,
gostam de ler a Bíblia, se sentem bem lendo as palavras de consolo da Bíblia, mas não querem aceitar a palavra para si. Não querem permitir que a palavra faça mudanças em sua vida. Mas, para que a palavra faça efeito em nós, precisamos ser mais do que admiradores. Precisamos ser discípulos que tomam a sua cruz e se submetem totalmente às palavras de graça do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.